Você pode observar que duas pessoas, um homem e uma mulher, quando se casam, e eles têm uma boa convivência, têm um bom relacionamento, um começa a aparecer com o outro. Se o esposo gosta de conversar muito, de dar atenção à conversinha, logo minha esposa também vai dar, se eles têm um bom relacionamento. Se a esposa é uma pessoa hospitaleira e eles têm um bom relacionamento, esse casal tem um bom relacionamento, logo o esposo também, às vezes mesmo que não era um bom hospitaleiro, logo ele também está aprendendo com a sua esposa. Então, você é determinado pela sua imagem. Se você se lembra lá em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 3, diz que a aparência de Deus é como a pedra de jaspe. Você lembra? Por fim, lá em Apocalipse, no capítulo 21, e o versículo de número 11, e também o versículo 18, diz que a nova Jerusalém será construída de jaspe. Você vê, a semelhança de Deus já influenciando na questão da construção da nova Jerusalém. E a imagem é a expressão. Quanto mais expressamos, mais exercemos domínio e liderança. A imagem, ela é a expressão do autor, e somente o autor nos autoriza a exercermos autoridade como líderes. Quem é o autor? Quem é que nos criou segundo a sua imagem? Foi o próprio Deus. E Ele nos deu essa autoridade para sermos líderes, para a glória do seu nome. Por causa da queda, nós perdemos a imagem. Mas a obra do Espírito Santo hoje é nos transformar para expressarmos a Deus. Esta palavra transformação ocorre 3 vezes na Bíblia Sagrada. A primeira vez ela ocorre em Romanos, no capítulo de número 12 e o versículo 2. Se você quiser anotar esta referência bíblica, é muito interessante. A palavra transformação, ela ocorre 3 vezes na Bíblia. A primeira está em Romanos, o capítulo de número 12, versículo 2. A segunda referência de transformação está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 3 e o versículo 18. E a última está em Mateus, no capítulo 17. Se você ler todo esse capítulo de Mateus 17, você vai ver que a palavra transformação ocorre várias vezes. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A segunda referência de transformação está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que está escrito: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Você já observou o quanto que a palavra de Deus é interessante? E a última referência, lá em Mateus 17, ocorre a palavra transfigurar, em lugar de transformar, mas a palavra em grego é a mesma, metamorfos. Essa palavra, ela é muito interessante. Se você deseja, eu até gostaria de que você pudesse escrever aí, metamorfos, escreva aí, por favor, eu vou assoletrar para você. Escreva aí você põe um P-H-O-S, metamorfos. Daí vem a palavra metamorfose. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 28, Jesus disse que alguns veriam a manifestação do reino, quer dizer, a manifestação do domínio. E qual a manifestação do reino? Qual a manifestação do domínio? A transfiguração. Somente quando somos transformados ou transfigurados é que expressamos a autoridade do reino genuinamente.
meu amigo, você, minha amiga, meu irmão, que é líder, que Deus te concedeu essa oportunidade de estar liderando um grupo familiar, observe para isto. Existe algo que é inevitável. Aqueles que trazem a imagem percebem o domínio. Aqueles que se parecem com o Senhor, inevitavelmente serão colocados por cabeça para liderar. Quanto mais você parecer com o Senhor Jesus, quanto mais você desejar parecer com o Mestre dos Mestres, mais você terá uma liderança diferenciada para a glória de Deus. O segundo fundamento de liderança é o sacerdócio introduz a realeza. O segundo fundamento, o sacerdócio introduz a realeza. Imagem nos fala do sacerdócio e domínio nos fala de realeza. O Novo Testamento nos mostra que Deus nos fez reis e sacerdotes, conforme Apocalipse capítulo 5, versículo 10, e também conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. O sacerdócio sempre introduz a realeza. No Velho Testamento havia dois ministérios básicos. Quais eram? O sacerdócio e a realeza. O primeiro ministério foi o sacerdócio. O sacerdócio introduz a realeza do mesmo jeito que Samuel, o sacerdote, constituiu a Davi como rei de Israel. E o sacerdote João Batista, da tribo de Levi, introduziu o rei Jesus da tribo de Judá. Você viu como é bonito isso? Como é interessante a palavra de Deus, a gente entender a palavra de Deus. Se formos genuínos sacerdotes, seremos introduzidos na realeza de Deus. Davi fluiu da realeza porque era um sacerdote. Ele começou dos pães que só era lícito aos sacerdotes, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, e o versículo de número 6. Ele não era um sacerdote levita, mas certamente já prefigurava um sacerdote de uma ordem superior. Primeiro somos sacerdotes, levando as pessoas até Deus, e então nós nos tornamos reis, manifestando a autoridade do reino sobre a terra. Eu quero repetir isso para você. Primeiro, somos sacerdotes, levando as pessoas até Deus, e então nos tornamos reis, manifestando a autoridade do reino sobre a terra. Isso é muito lindo, é muito especial. E Deus fez isso justamente para alcançar a mim e alcançar a todos nós. Alguém poderia questionar: se somos todos líderes, quem serão os liderados? Lembre-se que o Senhor é o rei dos reis e não rei dos escravos. Ele é rei dos reis, porque seus súditos são reis também. Acho que é o momento de você vibrar, de você glorificar a Deus, de saber que Jesus é o rei dos reis, porque você é um rei também. Então ele é o nosso rei. Hoje, somos feitos uma nação de sacerdotes. Se somos uma nação de sacerdotes, podemos vir a ser também uma nação de reis, ou seja, de líderes. Os reis são os líderes. E se Jesus é o rei dos reis, ele é o líder dos líderes. Se ele é rei dos reis, ele não é rei dos escravos. Ele não é rei dos pecadores. Ele é rei dos reis. Você, meu irmão, você, minha irmã, lembre-se, você é um rei, você é uma rainha para a glória do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos uma nação santa, que é constituída de sacerdotes reais, que carregam dentro de si uma nova natureza, que faz deles uma nação, uma nova raça eleita. Por favor, eu quero pedir a cada um de vocês que repitam comigo isso.
Esse pensamento ele é muito interessante. Diga comigo assim: nós somos uma nação santa, que é constituída de sacerdotes reais, que carregam dentro de si uma nova natureza, que faz de nós uma nova raça eleita. Se você puder celebrar a Deus com palmas, faça isso para a glória do Senhor. Nós somos uma nação santa para a glória de Deus. O terceiro fundamento da liderança é o domínio pelo serviço. Se observarmos Mateus, o capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 28, nesse texto o Senhor não repreendeu seus discípulos por desejarem dominar, como fazem os reis dos povos. Ele até disse: se alguém desejar ser grande, isso nos mostra que o desejo de domínio existe em nós porque fomos criados para isso.